pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço. Mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vá, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Boa noite. Boa noite quem tá chegando. Vamos escutar uma musiquinha bem bonitinha que fala sobre pai. Deixa eu arrumar aqui as tema da live. Boa noite, pessoal que tá chegando. Nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Pai, você é o meu grande amigo, mas quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Filho, pode apostar na vida com fé, que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar por si só. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que bom que Deus fez. Boa noite, gente. Boa noite. Convida as amigas. Convida aquelas pessoas que vocês sabem que precisa de ter essa conexão com o Pai. Convida aquele irmão, aquele pai mesmo, marido, namorado, esposa, as pessoas que vocês sentem que sentem com carinho que vale a pena elas escutarem um pouco sobre como é tomar essa força do Pai. Vão falando aí o nome de vocês e da onde que vocês são. Talvez eu não consiga ver todas as perguntas, mas eu vou colocar aqui para ver se eu consigo ver essas perguntas. Eu quero responder todo mundo. Quero mesmo. Boa noite, Carla, Cris, Lília, Ana Carolina, Cris, Cantinho da Jururês, que legal. Boa noite, Carla Andrade, do Rio de Janeiro. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta já e alguma questão que vocês queiram que eu responda, fala agora ou cale-se para sempre. Porque agora que eu consigo ver aqui, porque daqui a pouco quando eu pego o embalo, eu não dou conta mais de ler nada. Vou até colocar aqui para poder dar conta de ler, porque senão eu não dou conta de ler nada das perguntas que vocês colocam. Eu adoro responder as perguntas. Eu acho que a live ela fica muito mais assim maravilhosa quando a gente consegue responder as perguntas e tem essa interação com o público, né? Porque há essa interação e a gente vai
Aí vai vindo mais coisas, e eu gosto de falar pra caramba. E é um tema que eu adoro falar sobre esse tema dos pais, porque eu tenho muita experiência na minha vida, na verdade, né? A minha vivência na minha vida, ela o tomar a força do pai foi muito maravilhoso, né? Então, assim, eu fico muito feliz de falar sobre isso, sobre várias pessoas, sobre como é tomar essa força do pai na vida da gente, o tanto que isso é importante, o tanto que isso transforma a nossa vida, sabe? Isso é uma coisa mágica, que só quem conhece os movimentos das constelações sabe o tanto que isso é profundo na vida da gente, o tanto que isso transforma a gente também, sabe? Estou mandando aqui mensagem para as amigas, para aquela galera que me acompanha aqui, que já me conhece há um bom tempo. Gente, então vamos começar? Boa noite. Boa noite você que está chegando, boa noite você que vai chegar e você que vai ver essa live depois. É um prazer estar aqui, eu fico muito feliz de você estar aqui assistindo essa live hoje especial para o Dia dos Pais. Então, eu vou começar a falar um pouquinho como que foi o meu sentir, o meu tomar a força do meu pai. Os meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 2 anos de idade. Boa noite! Boa noite, querida! Tudo bom? Meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 2 anos de idade. E então eu não tive muito convívio com meu pai, né? Não tive essa convivência muito próxima com meu pai. E então mas minha mãe sempre fala de muitas coisas, do momento que a gente se separou, do momento que eu vim embora para Brasília, porque eu sou do Maranhão, e minha mãe veio do Maranhão comigo e com meus irmãos, né? Foi mandando aos pouquinhos e depois eu vim com minha mãe por último. E minha mãe sempre fala para mim que no momento que meu pai estava levando a gente no aeroporto, meu pai amarrava meu cadastro e ele estava chorando naquela hora. Então, esse é um momento que me toca muito, porque eu... Ai, ai. Porque foi esse momento que eu tive quando eu fiz o meu renascimento, que eu fiz uma regressão e eu pude ter essa conexão de sentir esse amor dele. Porque eu cresci, aquela ideia que a gente cresce assim, minha mãe sempre falava mal do meu pai pra todo mundo lá em casa, né? Que meu pai era isso é coisa normal dos pais, na verdade, quando o homem e a mulher eles se separam, eles falam muito isso, né? Fala mal um do outro, isso é normal para todo mundo, eu acredito que isso é normal, até a gente conhecer os movimentos das constelações, que a gente vê o tanto que isso interfere na vida dos filhos, né? É uma alienação parental mesmo. Então eu cresci com um pai que minha mãe falava para mim o tempo inteiro, né? Minha mãe falava para mim o tempo inteiro do meu pai, ela sempre falava com meus irmãos e todo mundo, né? Então foi com esse pai que eu cresci. Esse pai que foi construído em mim. Esse pai cheio de defeitos, cheio de coisas, cheio de tudo que minha mãe criou na minha cabeça. Então, o meu eu perdi, vai fazer 1 ano, mês que vem. Que dor e saudade. Ele era meu amigão. Que lindo, Carla. Muito bonito você sentir essa saudade do seu pai e saber que seu pai era seu amigão. Muito bom. Agora, olha só. E muito bom também a saudade. A saudade, ela faz parte da gente. E a gente precisa entender que precisa sentir saudade. A gente não pode sentir falta. Quando eu sinto falta é quando eu não tenho meu pai dentro de mim. Meu pai também, eu perdi meu pai em 2018, né? Que foi quando eu relatei foi o vídeo que eu coloquei. Então, é preciso, quando a gente sente saudade, a saudade ela é gostosa. É quando eu já tenho ele muito dentro de mim, eu já tenho ele totalmente vivo dentro de mim, porque você é a metade do seu pai. Então, a vida dele vive em você. E se você tiver filho, vive nos seus filhos também. Então, é você deixar ele viver. E esse pedacinho dele que existe dentro de você, você faça algo maravilhoso com isso, porque onde ele estiver, ele vai estar muito feliz e vai estar sendo muito grato a você, porque você está dando seguimento para a vida dele. Então isso é importante. É a diferença do sentir falta e sentir saudade.
né? Eu sinto saudade, porque ele está aqui dentro de mim, ele vive dentro de mim, ele está aqui. E isso é diferente. Então, gente, quando eu falo que a gente estava, nem sei onde que eu falo que estava, mas quando a gente fala, quando eu fiz esse trabalho de reconexão com meu pai, de regressão, né, que eu fiz. Então, naquele momento que meu pai, esse pai, voltei, agora lembrei. Então, esse pai que foi criado, foi construído dentro da minha cabeça. Esse pai cheio de defeitos, né, que minha mãe colocou e tudo mais. E eu cresci assim, rabugenta, brava, carrancuda, que eu era séria pra caralho, chata demais, muito mal-humorada, entendeu? Apesar de muito amor que eu recebi, porque eu sou a caçula, então eu recebi amor demais dos meus irmãos, da minha mãe. Então mas eu era muito cheia eu tinha uma dor dentro de mim, né? Eu tinha uma falta dentro de mim, um vazio dentro de mim. Então, às vezes eu ia visitar lá no Maranhão meu pai, aquela coisa, e eu era séria, sabe? Tipo assim, aquela cara bruta mesmo. Tem umas fotos que eu vejo que eu tirei com ele antes, eu toda séria, sabe? Minhas irmãs até falaram, pô, tu não sorri não, tu tá do lado do seu pai. Eu falei, eu cheia de julgamentos, né? Tipo assim, cheia de julgamentos. E como foi essa conexão com ele quando eu cheguei nas constelações? Boa noite, Simone. Boa noite, Lili. Tudo bem, Kiara? Boa noite. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Compartilha com os amigos e os inimigos também. Então, como foi essa conexão? Eu fui em busca das constelações porque estava totalmente tudo desandado na minha vida, né? Os meus filhos, relacionamento com o pai dos meus filhos e tudo. Então, o que aconteceu? Eu cheguei muito tupetuda, muito nariz empinado nas constelações, né? E a professora, eu era tão prepotente mesmo, tão arrogante, achando que eu sabia de tudo, né? Tudo, passei o final de semana todo lá só observando. E por último, praticamente na última hora de terminar o curso, né? Aquele módulo que eu fui fazer, a professora falava assim, gente, será que essa mulher não vai quebrar esse coração? Que mulher dura, que coração em pedra é esse? E aí ela pegou e fazia movimento, eu cheguei lá e falei, ó, é o seguinte, olha, é o seguinte, desse jeito, como é que eu vou sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? Meu pai nunca ligou pra mim pra oferecer nenhuma lata de leite ninho, nunca perguntou se eu precisava de uma lata de leite ninho, aí ela olhou pra mim assim, tá bom. Aí ela falou, o que você quer? Aí eu falei assim, eu quero curar os meus filhos, que tinha um filho meu que estava passando por um problema emocional muito grande e isso abalou muita gente na família. Então, toda mãe vai o quê? Buscar em cura dos filhos, né? E a gente escuta a vida inteira, não, você tem que olhar você, você tem que olhar você, você tem que olhar você. A gente, não, eu tô ótimo, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu tô vivo bem, porra nenhuma. Aí, tá bom, o que aconteceu? Cheguei lá, a gente fez o movimento, e aí ela falou assim, quer dizer que é assim que você vê seu pai? Eu falei, desse jeito sim, eu não vou ter... Como é que a gente tem falta, né, de uma coisa que... Tá bom. E aí nesse momento, quando ela coloca no movimento os meus filhos, e aí tudo desorientado, né, os representantes dos filhos lá, tudo desorientado. Aí ela aí chama uma pessoa para representar meu pai, não me falou para mim. Colocou uma pessoa para representar meu pai, meus filhos equilibraram. Ficaram todo mundo direitinho. E eles olhavam para mim com amor. Porque meu pai estava próximo de mim. Aí eu falava assim, quem é essa pessoa aí? Ele falou, seu pai. Eu falei, puta que pariu, agora eu tô fodida. Então, nesse momento que eu levei um tapa mesmo, que eu vi como é importante a gente ter essa conexão com o pai da gente, para trazer o equilíbrio para a minha vida e o equilíbrio para os meus. Então, pela minha experiência, pelo que eu vivenciei, pela minha experiência, eu me descobri nesse mundo e percebi que realmente a gente precisa olhar nós como mãe, para a gente poder passar, ressoar o que eu sou, o que eu aprendo, o que eu recebo da vida, das minhas ancestralidades, para poder eu passar para as outras pessoas, para minha descendência.
E eu ter também base para poder orientar e atender os meus clientes. Então, gente, foi muito transformador demais ter isso. E no momento que ela colocou o pai dos meus filhos na época, aí tirava meu pai, tudo desandava, né? Tudo desandava. Menina ia para lá, para cá, rodava para um canto, para o outro, e um virava para lá, rodava. Só para quem conhece os movimentos mesmo, que sabe como que funciona o campo mórfico. E aí, nesse momento, ela colocou o pai dos meninos, né? E os meninos não olhavam para o pai. Não olhavam para o pai deles. E aí ela colocou o meu pai lá de novo. Quando ela colocou meu pai de novo, os meus filhos olhavam para o pai deles também. Você vê como que é as coisas. Então a gente precisa de integrar todos eles. Meu pai e a minha mãe. Então, mostrando isso para vocês, eu quero que vocês compreendam o quanto que isso é importante. E aí, tá bom, não foi fácil para eu chegar e aceitar isso, porque eu não queria aceitar. Não pode isso, não tem, que eu já fiz isso, já andei no céu, na terra, no mar, tudo que até canto vocês possam imaginar para poder ajudar, na época, o problema que os meus filhos teve. Então, o que aconteceu? A gente fez encerramos aquele módulo e no próximo módulo ainda não consegui chegar até meu pai. E na verdade eu passei 2 anos para poder ter a conexão verdadeira com meu pai. Cada módulo que eu ia estudar, a gente sempre trabalhava aquela conexão com o pai, aquela conexão com o pai. Boa noite, Norma e Ernesto, boa noite. Então, eu passei 2 anos, gente, não é fácil. Por que que eu não conseguia ir? Eu cheguei aos movimentos de ir ao pai, eu desmontava um pouco quando eu via minha dificuldade financeira, quando eu via dificuldade com os meus filhos, quando eu via dificuldade com o relacionamento com o pai dos meninos. Então isso para mim estava afetando em tudo, na minha vida profissional principalmente, e uma delas, o dinheiro. Aí meu pai era assim, meu pai ligava para a clínica, que eu tenho uma clínica minha e da minha irmã, clínica veterinária. Aí ele ligava, aí eu falava assim para minha irmã, teu pai. Aí ela, por que tu fala assim com o papai? Eu falei, só vem para pedir dinheiro. Gente, é incrível. Só vem para pedir dinheiro, olha bem. E eu falava, pega. E eu ficava puto. Minhas irmãs ajudavam, mandavam dinheiro pro meu pai e tudo, e eu não queria não aquilo. E olha só para você ver como é que a gente é testado, né? Como que ressoa o campo pra gente o tempo inteiro. E passei aqueles 2 aninhozinhos para chegar ao meu pai. Quando eu consegui fazer um movimento para chegar próximo ao meu pai, eu consegui chegar até os pés dele. Isso eu já tinha 6 meses já, que eu já estava no curso. 6 meses consegui chegar ao pé do meu pai. E eu não conseguia andar, porque eu tinha, sabe o quê? Nas costas, julgamento. Como eu julguei meu pai. Eu tinha julgamento demais, tudo vocês possam imaginar. Que quem tiver pai, tiver problema com o pai, vai saber o que é isso. Porque abandonou, porque fez isso com minha mãe, porque fez isso com meus irmãos, porque eu preocupava mais com os outros, né? O que ele tinha feito. Se eu me meto no relacionamento dele com minha mãe, eu saio da minha zona de amor e entro na zona de dor. Que aí eu fico entre os dois lá dentro. Aí eu fico lá no meio da porrada dos dois, entre o pai e mãe, querendo ser a defensora, resolver aquele problema de pai e de mãe. Então, passando o tempo, consegui me reconectar com meu pai. Cheguei ao outro movimento, consegui chegar na cintura dele. E não consegui olhar no rosto, não consegui olhar nos olhos dele. Passou-se o tempo e a gente vai continuando fazendo aquele exercício de tomar o pai, né? Pai 50%, meu pai, minha mãe, tal. Então foram movimentos lentos, mas valeu a pena. E aí uma oportunidade que eu tive, já estava bem, outro módulo que eu fui fazer, consegui levantar, olhar nos olhos do meu pai, não foi muito fácil. Levantei, olhei nos meus olhos do meu pai, que a minha professora falava assim, olha, veja a resolução dos seus filhos,
Veja você, a sua vida está empacada nisso, em julgamento. Então você tem que se libertar disso. Você não pode viver nisso. Você veio aqui para quê? Né? E eu falava, não, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter a felicidade dos meus filhos, eu quero a minha vida ser próspera, eu quero poder atender as pessoas e tal, tal, tal. Então eu falava sempre isso. Então ela falou, tá bom, vai conectar com seu pai. Consegui. Gente, e foi tão maravilhoso. E nesse período teve uma oportunidade um pouco triste. Meu pai estava doente. E minha irmã me chamou para ir viajar. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Olha só, não tinha dinheiro para ver. Cargas d'água, aconteceu alguma coisa lá que entrou um dinheiro e eu falei, minha irmã, eu vou com você ver meu pai. Eu precisava daquilo, gente. Aquilo foi mágico para mim. Eu estava indo leve, sabe? E assim, o meu campo, meu sistema familiar, a gente recebendo aquelas informações, aproveita essa oportunidade, porque pode ser única e vai ser verdadeira. Então, quando eu cheguei lá para visitar meu pai estava doente. E eu, cara, cheguei sem estar armada, sabe? Cheguei leve, sem julgamento nenhum. E um simples abraço que eu dei para ele, tão assim, nem pude apertar muito meu pai, mas eu senti naquele momento eu viver, eu renascer para a vida, porque eu me enchi do amor do meu pai. Isso me emociona. Então foi maravilhoso, porque eu pude, foi tomar a minha vida, aquele 50% meu que estava apagado, cheio de julgamento, cheio de pesos, cheio de traumas, cheio de condena, de cobranças, tudo. Eu deixei viver. E naquele momento, gente, abriu os olhos para mim, o mundo abriu para mim. Gente, é uma coisa assim que é só quem sente e vive isso que sabe o que eu estou falando. É como se eu tivesse feito uma cirurgia nos olhos e abriu a visão para mim para tudo, porque eu abri o olho, gente, para o mundo. E pai é o quê? O pai é que leva a gente para o caminho do mundo. Pai é que apresenta o filho para o mundo. Né? A mãe nos cria numa redoma de proteção, que é o útero. E a mãe, quando a gente é grande, ela está criando a gente dentro do útero ainda. Mas pai é a primeira pessoa que a gente, lá do outro lado, depois que a gente sai da mãe, é o outro. Né? Tem uma frase de Lacan, que o pai é o outro que a criança vai encontrar depois do ventre da mãe. O objetivo é esse. E aí, gente, olha, eu tinha tanta coisa que eu pensava, dispensei tudo. Eu falei, aquele momento para mim é único e eu quero. E quando eu abracei a vida, abracei o relacionamento, abracei minha vida profissional, abracei o meu relacionamento com o mundo, com as pessoas. Foi mágico. E o que é tomar essa força do Pai? É quando você tira as amarras que te impedem de viver, que te impede de prosseguir a vida e de dar seguimento a ela sem peso, sem cobrança de si mesmo, de nada. Foi mágico. Então, quando eu cheguei, eu tive força para poder ampliar a empresa que a gente tem, né? E eu falei, vou chegar, vou abrir minha porta da empresa, vamos abrir outra loja aqui, vamos ampliar, porque a minha loja era pequenininha, gente, era como se a gente estivesse assim, dentro de uma gaiolinha presa. Eu me sentia querendo crescer e não conseguia, estava presa ali dentro de uma lojinha pequenininha. Aí cheguei e falei para minha irmã até assustou. Aí aluguei uma loja maior e aumentamos a empresa. E aí dei seguimento a tudo na minha vida. O quanto que é a importância dessa conexão nossa com o Pai. Por que eu estou falando isso de mim? Porque eu sei que vocês estão sentindo aí também. O que é reconectar com o Pai? Os julgamentos que a gente tem, que nos prendem, entendeu? Vocês podem falar tudo. Boa noite, Bianca. Pois é, Norma testemunha desse momento. Pois é, eu estava lá, nós estávamos lá. E muito obrigada pela oportunidade, minha irmã, que foi maravilhoso. Então, gente, tá. E aí, né, infelizmente, esse período que eu fui lá foi em março. Quando foi em agosto, meu pai ele morreu.
Mas eu estava leve, gente. Porque eu tive aquela oportunidade única de dar um abraço verdadeiro nele e sem julgamento. Sem julgamento nenhum. Eu estava leve em mim. Eu estava forte, eu estava firme em mim. E abriu, inclusive, as questões do dinheiro também, tá? Ai, foi incrível isso. E eu compreendi depois que eu falava, gente, meu pai sempre falava, ligava, pedia um dinheirinho e tudo. Eu falei, gente, se hoje eu tivesse a oportunidade dele estar vivo, que eu podia realmente contribuir com alguma coisa assim com ele, muito mais. E hoje eu estou vivendo esse momento de estar com meu pai. Gente, quando eu vou trabalhar, quando eu vou dirigir, tá? Quando eu vou fazer meus atendimentos, quando eu vou colocar preços nas minhas coisas, quando eu vou atender um cliente, eu tenho que estar conectada com meu pai. Eu sempre peço que ele esteja perto de mim. Quando às vezes eu tenho uma dúvida de alguma coisa, é uma conexão, eu peço essa orientação para ele. E quando a gente fala de pai, eu não falo só do meu pai, a pessoa meu pai. Eu falo também dos meus avós, dos pais dos meus pais que eu não conheci, dos bisavós. Eu falo de toda essa ancestralidade do meu lado masculino. E quando a gente toma essa força do masculino, eu me completo. Então, quando eu tenho a força do masculino e do feminino, que é da minha mãe, e o masculino do meu pai, eu me complemento. Então, assim eu me torno inteira. Inteira. Então, a gente se completa com tudo, a gente se complementa com tudo. Então, essa falta de conexão que eu não tinha com meu pai me atrapalhou em muitas coisas também. Eu cobrava muito, eu tinha muito jeito meio Maria Machadão, sabe? Gostava de jogar bola, gostava de... Eu era toda jeitosa assim. Mas, na verdade, eu estava querendo trazer o meu pai para mim, o masculino para mim, me cobrando de mim, sabe? Que eu tinha que integrar isso em mim também. E aí, só que, olha que coisa interessante, que quando eu tive essa conexão com ele, eu tomei o meu feminino por inteiro. Engraçado, né? Porque eu nem me arrumava, eu não tinha vaidade nenhuma, era desleixada mesmo, labocheira, como diz o povo maranhão. Então, eu não tinha cuidado comigo, não tinha cuidado com o meu corpo, tinha uma genética boa, maravilhosa, mas eu não tinha cuidado comigo como mulher. Então a gente precisa de ter a conexão do masculino e do feminino junto. A gente precisa de ter o sagrado feminino e o sagrado masculino junto para a gente poder ser completo. Então essa conexão com o pai, e o interessante também que aconteceu é que eu tinha uma irritação horrível, né? Uma cobrança horrível, uma briga constante dentro de mim com o meu pai. E no movimento, na época, também com o pai dos meninos, que aconteceu, foi interessante, que eu brigava o tempo todo com ele, né? Brigava o tempo todo, ficava cobrando. E no movimento no campo, que a gente fez lá na época do módulo, tudo, na verdade, eu não brigava com o pai dos meninos. Eu brigava com meu pai. Porque eu queria, a minha questão não era com ele, era com o meu pai, que eu via o meu pai nele. Eu cobrava dele as coisas. Eu cobrava pai, eu cobrava isso. Toda a cobrança que eu tinha, mas era uma questão minha, da Lisbela menina, da criança ferida, querendo cobrar algo que não era dele, ele não sabia. E nesse movimento eu tive que fazer, eu tive que pedir desculpas, né? Na verdade, a gente fala sinto muito nas constelações. Eu sinto muito por eu brigar tanto com você, mas na verdade eu brigava com meu pai. Porque quando a gente vai atrás de um relacionamento, quando a gente é mais nova, a gente vai em busca de um homem parecido com o nosso pai. Ah, mas meu marido não é igual ao meu pai, não sei o quê. Será? Ele não é, mas ele vem para te trazer informações, a convivência de algo que você precisa olhar para o seu pai, que você está cobrando do seu pai. Então, a gente precisa de olhar para isso com amor. Por isso que a gente não pode estar julgando o outro, nem criticando, nem cobrando. Inclusive, a cobrança que a gente faz com o parceiro
Não é nós adultos, é a gente criança que está cobrando dele. Não cobrar do outro o que ele não tem para dar. Exatamente, Érica. A gente não pode cobrar o que o outro não tem condições de dar, porque ele nem sabe que papel que ele está exercendo ali, se é de marido, ou se é de namorado, ou se é de pai. Então, quantas de nós brigamos quando a gente é nova, que casa e tudo, com o cara que a gente escolhe para casar, o namorado, parceiro, não importa. Pensando que inconsciente da gente, que é o pai da gente. Mas ele vem para ensinar, para a gente aprender e a gente ressignificar isso. E só com os movimentos das constelações é que a gente pode aprender isso. Isso. A Bianca está falando, busquei nos homens a minha mãe. Isso, você buscou nos homens a sua mãe, os relacionamentos, o relacionamento seu com sua mãe, a gente vive com o pai. Então, se a gente tem um relacionamento ruim com a nossa mãe, a gente vai repetir esse relacionamento com o homem, o nosso parceiro, tá? Também. A minha mãe fazia a função masculina. Ah, sim. Sim. Eu sei como é que é isso. Porque muitas mães, às vezes, quando estão separadas, criam os filhos só, elas assumem aquele papel de mãe, né? De mãe e pai, mas é extremamente cansativo. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Vamos falar uma coisa bem bacana, que é como que a gente pode fazer a gente ter o pai da gente dentro da gente. É a gente saber, você aí saber que essa conexão com o pai, ela é tão importante, tão fundamental, e a gente precisa de agradecer a vida que a gente teve, por eles nos ter dado a vida. Ah, mas minha mãe me criou, meu pai alargou minha mãe, meus pais são separados. A gente precisa de entender que o relacionamento do casal, dos pais da gente, é o relacionamento de homem e mulher. Então, quem separou foi o homem e a mulher. Quem separou não foi meu pai e minha mãe, porque eu sou o meu pai e a minha mãe, e com muito orgulho eu sou. Se eu já tinha orgulho da minha mãe, de ser filha da minha mãe, hoje eu tenho mais ainda orgulho de ser da minha mãe e do meu pai. E interessante para vocês verem que eu era tão leal à minha mãe, porque eu tinha medo da minha mãe magoar, ficar triste comigo, se eu falasse do meu pai, quando minha mãe falava do meu pai, eu metia o sarrafo também. Eu falava mal do meu pai também, para poder me sentir pertencida com a minha mãe. E eu tinha medo, e nos dias que a gente foi viajar, eu e minha irmã, engraçado que nós duas ficamos na dúvida de falar, fala com a minha mãe que a gente vai viajar, vai ver meu pai. Fala pra minha mãe, e ela, vai tu, porque a gente é leal. A gente era leal, né? Eu era leal à minha mãe, porque eu tinha medo de magoar minha mãe, em saber que eu ia visitar meu pai. E esse também foi uma questão dura, tá? Então, quando eu falei pra minha mãe, acho que minha irmã que chegou a falar na época que a gente ia viajar, porque meu pai estava doente, né? Nosso pai estava doente e tudo. Aí minha mãe falou, não, ele tá doente, a gente vai lá visitar e tudo. Aí minha mãe falou, vai com Deus. Ai, gente, quando ela falou vai com Deus, tirei um peso das minhas costas. Ufa, posso ir agora. Agora eu posso ir ver meu pai, porque minha mãe tá de boa, né? Então, e aí quando eu comecei com as constelações, eu começava a falar com minha mãe sobre meu pai. E minha mãe falava assim, ah, mas não sei o que, seu pai, papapá. Aí eu, mãe, o que a senhora tem, o que a senhora gosta de mim? Aí ela falava, claro, minha filha, eu amo você, eu amo meus filhos, tudo, não sei o que. Eu falei, então a senhora ama meu pai, porque foi ele que a senhora escolheu para ser o pai da gente. Então não tem como a senhora não amar o meu pai, né? Não amar esse homem que você escolheu para ser o meu pai. E eu cheguei para minha mãe um dia e falei, mãe, eu quero falar um negócio para você. Muito obrigada pelo pai que a senhora escolheu para mim. Não tinha pai melhor. Meu pai é maravilhoso, ele é fantástico. E aí eu comecei a falar aquelas coisas, mas eu não falei, gente, no intuito de querer fazer com que minha mãe engolisse, que minha mãe, sabe, que agora eu agora sou consteladora, eu agora vou mudar o pensamento. Não, eu tive essa necessidade e eu senti que era o momento de falar. Eu não ia mudar minha mãe, o que ela acha do meu pai, eu não acho.
entendeu? Mas eu precisei de falar isso para ela para aliviar o meu coração. E nesse momento ela olhou para mim, aquele velho é bom mesmo, ele é bonito mesmo, só fez filho bonito. Quando eu encontrei ele, minhas irmãs sabem como é que ela fala, eu encontrei ele porque ele tinha as pernas assim, porque ele era assim, assado. Eu falei, que ótimas qualidades. E eu sou muito grata por isso. E eu tentava, às vezes, nos meus movimentos de integrar o meu pai em mim, de ver o que eu tinha do meu pai, né? O que eu tinha do meu pai? Meu pai era um excelente motorista, né? Foi um excelente motorista, dirigia muito bem, e lá em casa a galera dirige bem, pra caramba. Então, aí eu dirigindo, né, viajando, fazendo as minhas viagens que eu faço para Goiânia, aí eu chegava na estrada e eu falava, gente, o que eu tenho do meu pai? E naquele momento de dirigir, eu sentia a presença do meu pai, né? Ou seja, dirigindo, me mostrando o caminho que eu estava ali, né? Vocês entenderam? Então, é o seguir, é o andar, que é o pai que empurra o filho para a vida. É igual aquela ceninha do Rei Leão. O pai pega o filho e apresenta o quê? O filho para o mundo. Gente, meu pai não esteve presente quando eu nasci, né? Ele estava em outra cidade, a trabalho e tudo mais. Minha mãe sempre falava isso também. Ah, porque ele não estava aqui quando você chegou. Mas era menino demais, gente. 10 meninos já que minha mãe teve. Na época, era menino demais. Então, meu pai trabalhava também fora, na cidade. Meus pais tinham farmácia, então eles trabalhavam fora lá, fazer entrega e tudo. Então, gente, eu não esquento a cabeça mais com isso, nada disso. Isso para mim não é mais importante, não. Porque se a gente ficar preso em julgamento, eu entro naquele papel de vitimista. Você quer ficar naquele papel de vitimista? Ah, não, mas meu pai largou minha mãe, meu pai abandonou, meu pai mandou minha mãe abortar, meu pai fugiu, meu pai agredia minha mãe. Gente, se a gente ficar nesse papel de vitimismo, a gente está punindo a gente. Ah, agora eu vou fracassar na minha vida só em pirraça ao meu pai, porque ele abandonou a gente. Ah, eu vou fracassar na minha vida porque meu pai fez isso ou fez aquilo. Ah, porque meu pai bebia. Ah, porque meu pai... Gente, se a gente ficar presa em julgamentos, a gente não anda na vida. Inclusive para ninguém, a gente não anda. Então a gente tem que sair desse papel de vitimismo. A gente tem que agradecer por ter nascido. Ah, meu pai só doou o esperma. Beleza, que ótimo, você está aí. Eu recebi um monte de mensagem, o pessoal falou assim, ah, meu pai mandou minha mãe me abortar. Cara, que bom que ele não mandou, que bom que sua mãe não fez, que você está aqui. Você está aqui hoje. O que você está fazendo disso? O que você está fazendo dessa vida? Que essa oportunidade que a sua mãe não obedeceu ao seu pai. Você está aqui hoje, faz algo bom. Mostre para você mesmo e mostre para o seu pai, onde ele estiver, que valeu a pena. Que para ele olhar para você e ser grato por você estar aqui hoje. Ah, eu vou mostrar para o meu pai que agora eu formei, que agora eu sou isso, eu sou aquilo, que eu não precisei dele para nada. Precisou sim. Precisou da sementinha dele para você estar aí hoje. Porque ninguém vem aqui de chocadeira. A gente precisa do homem e de uma mulher se unirem para poder gerar uma vida. Então a gente precisa de agradecer o nascimento. Foi embora, morreu, agradece por ter nascido, a oportunidade de ter nascido. Dessas duas pessoas que puderam te dar a vida, independente, gente, da forma que foi que você veio. A gente precisa de agradecer a vida. E essas duas pessoas que são os nossos pais, né? O pai. Então, se você tem a dificuldade com dinheiro, se você tem essa dificuldade na sua parte profissional, se você é uma pessoa... Aí tem um pelo de gato aqui, tá? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade na sua parte profissional, eu faço um curso disso, curso daquilo, muitas vezes você pode estar buscando seu pai, um direcionamento na sua vida. Às vezes você está fazendo 200 cursos e não faz nenhum. Por quê? Conecta com seu pai. Se você está tendo dificuldade no seu relacionamento com o homem, ou se você está tendo dificuldade no relacionamento com a mulher, conecte-se com seu pai.
Respira o seu pai e deixa ele viver dentro de você. A gente não pode excluir isso. Eu sempre falo isso. Se eu excluo 50, meu lado direito é meu pai, né? Meu lado esquerdo é todo minha mãe. Vocês aí também. É desse jeitinho mesmo, pai e mãe. Que a gente vai se unir. Então, se eu rejeito meu pai, eu rejeito dinheiro, uma troca, né? Eu rejeito dinheiro, eu rejeito a dificuldade profissional que eu vou ter, rejeito a dificuldade no meu relacionamento também. Quando a gente fala assim, a mãe é a cara do sucesso, né? Que a gente fala nas constelações. A mãe é a cara do sucesso. Ai, mas eu tenho minha mãe, então eu vou tomar a minha mãe. O que adianta você ter sucesso? Você vai ter sucesso, tá? Mas a gente precisa manter esse sucesso. E quem vai manter esse sucesso é a minha conexão com meu pai. Então eu tenho dinheiro? Tenho. Mas eu preciso de ter, eu preciso de saber trabalhar esse dinheiro. Eu recebo dinheiro, mas eu preciso aprender a não perder dinheiro. E esse não perder dinheiro é a minha conexão com meu pai. É como eu olho para o meu pai. Olha como é que são as coisas. Eu não estou falando isso aqui que eu estou inventando, não. Isso aqui a gente vê tanto nos livros quanto a gente vê nos atendimentos, tá? Nos atendimentos a gente vê isso. Então a gente tem que ter olhar para os dois de alguma forma. Nos movimentos, atendendo um rapaz que ele falou, meu pai eu não conheci, minha mãe nunca falou para o meu pai que eu existia, que eu existo, né? Então ele tinha dificuldade de relacionamentos, 3, 4 mulheres ele namorava e ele sofria aquela dor, aquela coisa toda, ele não conheceu o pai dele. Então nesse movimento que a gente fez, estar perto do pai dele foi muito importante para ele, porque ele se conectou com o masculino dele por inteiro. E eu falava assim, o que você tem da sua mãe? Aí ele falou algumas coisas lá, que ele tinha muito da mãe dele. Eu orgulho da minha mãe, que minha mãe é muito trabalhadora, me criou, eu e meus irmãos sozinho e tudo. E você, o que você é? Aí, eu trabalho, eu sou enfermeiro, eu dirijo uma clínica, papapá. Eu falei, pois é, e esse dom que você tem, esse homem que você é, esse pai que você é, que ele era um paizão, ele é um paizão maravilhoso, topa os filhos dele, mesmo que ele não vive, e ele é um ex-marido das mulheres lá dele, maravilhoso também, não deixa faltar nada para elas, e muito carinhoso e atencioso com todas. E eu falava assim, e aí eu falei, então essa responsabilidade que você tem, esse amor que você tem pelos filhos, esse respeito que você tem, é seu pai. Talvez se você conhecesse seu pai, porque quantas mães parem escondidas às vezes e tem medo de entregar, de apresentar o filho para o pai, com medo do pai tomar. Tem demais, gente, conheço demais a conta. Então, o que acontece? Boa noite, gente, boa noite. Então, gente, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui, porque eu não enxergo muita coisa aqui. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar e conversa aí, fuxica aí, porque a gente vai proseando. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício antes da live acabar. Então, eu preciso de olhar, ter essa conexão bacana com o meu pai, com o masculino, para que eu possa também fluir o meu feminino. E vocês, homens também que estão aqui, precisam de ter essa conexão. A gente não pode rejeitar. Como é que eu não gosto do meu pai? Então arranca sua metade do seu pai e vive só com a metade da sua mãe. Como é que a gente vai viver só pela metade? Não existe isso, gente. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho essa conexão com os dois. Eles que me deram essa vida. Então eu preciso de integrar isso na minha vida. E olha, e a felicidade dos nossos pais, a felicidade do nosso pai é ver que a gente está bem, tá? Pai e mãe quer ver os filhos bem, tá? Quer se sentir no momento de ser o pai ou a mãe desnecessário. Quando o filho já está seguindo a vida dele sozinho, que não precisa mais ficar naquela dependência. É diferente de eu ter os pais perto e é diferente de ter o pai perto do que o pai dentro. Eu tenho os meus pais dentro de mim. Quando eu tenho meus pais dentro de mim, eu tenho liberdade, eu tenho independência financeira, eu consigo fluir na vida. Agora, quando eu tenho meu pai perto, querendo ficar pertinho de pai e de mãe o tempo todo, eu ainda preciso deles. Eu ainda não preciso quando eu estou adulta, tá? É a minha criança que ainda está precisando deles. Ou seja, eu ainda estou cobrando algo deles, porque eu acho que eles ainda não me deram tudo lá atrás. Vocês compreenderam isso, né?
Então, quando às vezes a gente está perto de pai e de mãe, nem sempre, eu preciso porque minha mãe precisa de me ajudar, meu pai precisa me ajudar. Não. É você que está cobrando ainda deles algo que você acha que eles faltaram lá atrás. Então, quando a gente já está adulto, a gente precisa de compreender que as constelações nos traz que nós precisamos de integrar, de ter os nossos pais dentro, deixar ele viver aqui. E eu seguir a minha vida plenamente feliz, livre, para poder fazer o que eu posso fazer honrando os meus pais. A gente não precisa honrar pai e mãe. Mas meu pai tinha 1000 defeitos. E a sua escolha? A gente honra trazendo tudo de bom e a gente leva no pacote o que é de ruim. Só que eu tenho a escolha. Eu escolho o que eu quero. Eu não preciso repetir o que ele fez, o que eu considero que foi ruim. Mas a gente precisa de entender que tudo o que ele fez, exatamente o que ele fez e minha mãe fez, foi a razão de eu estar aqui hoje. Se tivesse feito diferentezinho, talvez um pouquinho, eu não estivesse aqui viva hoje, nem você estaria também aí desse outro lado. Então a gente precisa de ver qual é a minha escolha. Então agora eu resolvo ser feliz, ser plena, ser completa, porque agora eu tenho os meus pais dentro de mim. Gente, eu quero, na verdade, que vocês compreendam que olhar para vocês, vamos fazer um exercício pequenininho e rápido. Eu queria que vocês, se vocês sentirem que querem fechar os olhos, beleza. Se não, não precisa fechar. Mas eu queria que vocês respirassem e se conectassem com o pai de vocês. A parte direita de vocês, aí atrás de vocês, é seu pai. Sinta como se ele estivesse com a mão no seu ombro direito. No seu ombro direito. E é um exercício para a vida inteira. Simplesmente fale. Muito obrigada, papai, pela minha vida. Você é o pai certo para mim. Tudo que você trouxe, tudo que você fez e tudo que você é, faz parte de mim também. Eu escolho ser feliz. A minha alegria, a minha felicidade, o meu sucesso, a minha prosperidade será por você também. Assim eu sigo leve. Por favor, me abençoe para que eu possa seguir a minha vida e fazer exatamente do jeito que eu quiser. Respira, gente, e deixa seu pai fluir dentro de você. Deixa todo o seu lado direito, da cabeça até o pescoço, o braço, peito, barriga, tudo, as pernas, ser tomado por essa força do seu pai. E vai colocando devagarzinho lá no seu coraçãozinho, ele junto com a sua mãe, e deixa esse sangue bombear dentro de você inteiro, sabe? Vai deixando aquela dança do DNA tomando conta de você e te fazendo inteiro, completo, para que você possa viver plenamente com o seu pai e sua mãe dentro de você. Gente, sem julgamentos, sem julgamentos. E quando vocês olharem para os seus filhos, para quem é pai e mãe, olhar para os seus filhos, veja ali dentro daquela vidinha que você ama tanto, um pouquinho do seu pai. E um pouquinho também do pai que você escolheu para ser o pai dos seus filhos. E a sua mulher também, o pai dela ali, o sogrão, porque foi ela que você escolheu para ser a mãe dos seus filhos e vice-versa. E ela tem o pai dela ali. Então, quando a gente vê os nossos filhos, que a gente fala eu amo incondicionalmente, mas a gente briga o tempo inteiro com eles,
A gente não está brigando, às vezes, com eles, a gente está brigando com os nossos pais. A gente está cobrando dos nossos pais algo ainda lá atrás que precisa ser resolvido. Por isso que os nossos filhos estão aqui para nos ensinar a amar os nossos pais. De uma forma realmente com respeito e honra a tudo que eles trouxeram para nós. Ok? Então, eu quero que vocês façam, sugiro para vocês, claro, que vocês façam esse exercício de conexão. Simplesmente vai dormir? Muito obrigada, papai, pela minha vida. Muito obrigada, mamãe, pela minha vida. Ó, mãe, se vocês tiverem o pai de vocês vivo aí, não adianta vocês chegarem no dia dos pais, paizinho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, vou dar uma sugestão muito maravilhosa. Chega lá no pai de vocês e fala, pai, você é o pai certo para mim. E muito obrigado, muito obrigada por você ser meu pai, por você ter me dado a vida. Gente, isso é muito maior do que falar eu te amo. Eu te amo é muito da boca para fora, mas muito obrigada, vou te falar, gente. Ó, depois vocês me falam se esse bem chorou, viu? Porque chora. Corre lágrimas ali. E falar para sua mãe de vocês, mãe, muito obrigada pelo pai que você escolheu para mim. E eu tinha perguntado no enquete, falando o que eu fiz com o que o meu pai fez por você, né? O que a gente faz com o que ele fez ou não fez? Aí uma pessoa perguntou para mim, mas o meu pai morreu, meu pai abandonou minha mãe. E aí o que você fez com isso? Você ficou presa lá no passado? Você cresceu, estudou, formou, criou uma família maravilhosa, tem um marido bacana, tem uma vida boa profissional, seus filhos estão bacana. É isso. Isso é fazer valer a pena. Porque enquanto eu ficar presa lá no passado do vitimismo, eu não sigo a vida. Eu posso seguir aos trancos e barrancos, sair atropelando tudo, mas eu não sigo a vida plena. Sem pai, sem mundo, sem pai, sem caminho. É o que eu coloquei lá lá no post lá do feed. Então eu quero que vocês olhem para isso com muito amor, com muito respeito. Se vocês gostaram da live, vou tirar uma cartinha sistêmica aqui. Eu quero que vocês pensem no pai de vocês aí. Vamos lá, a gente encerrar. Eu quero que vocês pensem com muito amor no pai de vocês. Pensa nesse velho de cabelo branco aí, se os pais for novo ou não for novo, tudo é pai, tudo é bom demais. Pensa no pai de vocês, alguma coisa, tá? Que eu vou tirar uma carta, que é a carta sistêmica, que é a carta que a gente trabalha nos atendimentos, quando a gente faz atendimentos online. São as cartas de mensagem sistêmica. Vamos lá, pensa no pai de vocês. Lá? Ó, agora eu olho para minha vida. Quando eu olho para minha vida, eu posso seguir a minha vida bem. Quando você olha para a sua vida, você olha verdadeiramente para você, para o seu pai que existe dentro de você e a sua mãe que existe dentro de você. Olha, eu vou falar uma coisa para você. E quando às vezes o pai chega pra gente e fala isso aqui, agora eu vou cuidar de mim, porque vocês já estão tudo grande. Gente, pai e mãe adulto, que ele não tem problema com os filhos, de querer estar com os filhos debaixo da asa dele, eles querem que o filho siga pro mundo. Para eles poderem ter vida, para eles poderem namorar, se quer namorar, quiser sair. Filho está se metendo na vida de pai, não. Deixa os pais viver a vida deles, vão viver a vida de vocês. Ficar impregnando pai, mãe lá o tempo todo, não. A gente precisa de separar as coisas, de respeitar. E olha, a base das constelações que o Bert nos ensina, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Respeitar. Honrar é agradecer a vida. Eu tomar o que eu posso tomar dos meus pais, a vida, e fazer algo bom com ela.
Honrar meu pai não é repetir o que ele repetiu, se ele fez coisa ruim, coisa boa, mas é eu tomar aquela vida, agradecer, receber o que eles fizeram por mim e seguir, ser feliz e tocar o barco. Então, se vocês que estão aqui tiverem dificuldade com dinheiro, dificuldade no relacionamento, respira um pouquinho, mentaliza o pai de vocês, tá? Mentaliza o pai de vocês para que vocês possam tomar a força. Dormiu? Obrigada, papai, obrigada, mamãe, pela vida. Obrigada, meu Deus, pelos pais que você me proporcionou. Amanheceu? Obrigada, papai, obrigada, mamãe. Às vezes vocês falam assim, mas tá falando sobre papai e mamãe, sabe por quê? Porque quando eu falo papai e mamãe, porque quando a gente está perto dos nossos pais, nós somos criança mesmo. Então a gente fala assim, obrigada, papai, e obrigada, mamãe. Quem aqui que está perto de pai e mãe que se sente adulto? Não dá. Vai se sentir criança, muito criança, porque é a hora que a gente precisa de estar no colo dos pais, se sentir criança, tomar aquela força de novo da nossa criança para a gente viver a nossa vida como adulto lá fora. A gente precisa dessa conexão com os nossos pais, entendeu? A gente precisa de tomar a força dos pais. Eu tenho certeza, quando eu estou com a minha mãe, eu me sinto totalmente criança. Eu fico no colo dela, eu quero ser criança, mas eu fico cobrando ela de criança, mas é sentir a força que eu preciso, que eu posso ainda tomar dela, aquela força que ela tem, para poder eu viver a minha vida como adulta bem. Quando eu tiro todos os pesos, todas as amarras que me impedem de ser feliz e de ter uma vida bacana, entendeu? É mágico, vou falar para vocês, algumas coisas são bem mágicas e bem rápidas, mas outras coisas a gente precisa de realmente ter essa conexão, fazer essa integração deles dentro de nós. Então você que tem às vezes seu marido, está separado e tudo, o pai dos meus filhos não me ajuda, entrega o filho de vocês, apresenta o filho de vocês para o pai. Mas ele nem vem visitar os meninos. Gente, tem gente que não dá conta. Tem homem que precisa se afastar dos filhos e da mulher porque ele não dá conta. Porque ele não recebeu. E às vezes não vai ser você que vai virar a terapeuta dele, a médica dele, a psiquiatra dele, a psicóloga, não vai. Ele tem que buscar ajuda em outro lugar e você não vai mudar isso. Muitas vezes a pessoa arruma filho, perguntou para ele se quer. Porque às vezes as pessoas não perguntam. Mas aconteceu porque virou zoinho lá e tudo. Sim, e aí? Agora vai cobrar algo que o outro não tem condições de dar, que ele não recebeu. E ele também nem quer aprender. Mas a vida vai se encarregar disso. Então você cria o seu filho, mas você não pode esconder o pai que você escolheu para o seu filho, para dele. Não pode. A gente precisa de apresentar o filho para o pai. Meu pai não está aqui, meu pai já morreu. Não morreu, ele está vivo dentro de você. Ele existe dentro de você. Enquanto você respirar, seu pai existe dentro de você. Enquanto o seu filho respirar, ainda existe um pouquinho do seu pai lá dentro dele. Enquanto o seu neto respirar, ainda existe um pouquinho do seu pai dentro dele. Então, isso que a gente fala é a vida que segue. E o que você está fazendo da vida que segue? Como você está cuidando de um pouquinho do seu pai lá? Dá amor. Não cobra, não briga, mas dá amor. Mostra para ele que você está sendo grata ou grato à vida que você recebeu. E que ali habita ali naquele coraçãozinho daquele filho seu, daquele seu netinho, a vida do seu pai também. Trata com amor. Mostra para você mesma que você é um ser só, que vai transbordar o amor. É o amor que você recebeu lá atrás, lá na sua ancestralidade, que você está deixando fluir e a vida vai tomar seguimento nisso. Gente, muito obrigada mesmo. Quero que vocês compartilhem. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, deixa eu ver, que gracinha. Alessia, Andrade, Dizilene. Gente, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Compartilha essa live, fala que essa live foi boa para vocês demais, que eu sei que foi essa conexão. E eu quero desejar para vocês que estão aqui hoje, quero desejar para o pai de vocês
Eu quero falar para o pai de vocês que estão aqui hoje, o meu muito obrigada. Porque eles fizeram as coisas mais lindas, mais grandiosas, as joias preciosas que eles colocaram aqui hoje para participar dessa live comigo e participar desse vídeo também comigo. Vocês são uma obra preciosa, grandiosa, que o pai de vocês gerou e deixou aqui para poder participar comigo hoje. O meu muito obrigada ao pai de vocês, porque através dele eu falo com vocês. Só assim eu posso falar com vocês. E eu sou muito feliz por isso. E se vocês tiverem a oportunidade de ver o pai dos filhos de vocês, abraça. E fala lá, olha, muito obrigada. Muito obrigada por você ser o pai dos meus filhos. Muito obrigada, papai, por ter me dado a vida. Muito obrigada porque eu escolhi o pai certo para os meus filhos. Pode não ter escolhido o homem certo para você, mas o pai certo para os seus filhos você escolheu sim. Porque eu tenho certeza que quem é mãe aqui ama os filhos incondicionalmente. A gente ama os filhos demais. Então nessa hora a gente vê que a gente realmente ama quem a gente escolheu para ser o pai. Não importa o que ele fez, mas ele é o pai dos nossos amorzinhos. E quando a gente vê a vida seguindo, fluindo, a gente vê o tanto que realmente a gente ama. Tá bom? Gente, meu muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Já despedi 3 vezes, mas é porque eu tenho tanta coisa para falar que eu não dou conta. Depois eu faço outra live. Então tá bom. Olha só que maravilha que eu tirei. Sim, papai. Sim, mamãe. Tudo quanto é possível agora. Então, com essa frasezinha, muito legal. Gente, é maravilhoso. Esse negócio de constelação é bom demais. Com essa frasezinha a gente se encerra, tá bom, gente? Então eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, tira uma fotinha, tá? Oi, Bandmark. Tira uma fotinha, posta nos stories de vocês pra gente ver que vocês estavam aqui participando comigo dessa live maravilhosa. Vamos lá? Tira uma fotinha aí, gente. E eu vou tirar sim com essa frasezinha, porque aí vocês vão olhar para essa foto e vão lembrar dessa frase final. Vai lá? Gente, obrigada. Todo mundo tirou foto? Tira uma fotinha aí, posta lá nos stories e me marca. E vou falar para vocês, domingo eu tenho uma live, 10 horas da manhã, e a gente vai falar mais sobre papai, tá bom? Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Bota a musiquinha do Roberto Carlos. Meu querido, meu velho, meu amigo. Obrigada, Carla. Obrigada, Valéria. Lili, obrigada, Liliene. Você é maravilhosa. Kélia. Lene. Ai, gente, eu me apanho isso aqui. Nicole, Renato. Bianca, Kiara, Norma, Vitória, Amélia, obrigada, gente.
Belo do Banho, Vitória, Bianca. Agora que eu tô conseguindo, Keila. Diante do que sinto, olhando seus cabelos, Tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Essa música meu pai amava, tá, gente? Por isso que eu tô colocando. seus cabelos, Bonitos, beijo suas mãos te digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Meu beijo pra vocês, amo o pai de vocês. Que cara maravilhoso! Agora eu vou. Porque eu gosto tanto de ficar aqui, eu não quero ir embora. Mas eu tenho que ir. Tchau.